tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maia, aquele nosso bate-papo sobre todas as notícias que afetam os mercados financeiros domésticos e internacionais. Hoje é dia 10 de setembro, são 10h30 da manhã. Jornais hoje com bem menos notícias assim, relevantes, né? Eu vou citar aqui primeiro a possibilidade com que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprove hoje o projeto de lei complementar 79 de 2016, que é aquele que trata do marco regulatório das telecomunicações. Então, assim, o tema voltou a ser urgente, principalmente por conta do agravamento da situação financeira da Oi. Lembrar que ele está parado no Congresso desde fevereiro e ele tenta atualizar basicamente as leis que estão ali vigentes desde 97. Basicamente a principal mudança é a permissão para que as empresas que fornecem telefonia fixa migrem também para o regime de concessão de autorização. Esse modelo já existe para caso de celular, TV por assinatura e internet. Enfim, caso seja aprovado hoje mesmo, de fato, por essa comissão, ele vai para a mesa diretora e pode ser votado em plenário até amanhã. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele vem tentando acelerar essa tramitação, assim como a tramitação da Previdência também, mas, enfim, um novo pedido de vista também está no cenário base, então não é garantia de que ele vá ser deliberado hoje pela comissão. Hoje também tem notícias sobre flexibilização de fundos públicos, mas sem flexibilização do teto de gastos. Então, assim, o que seria isso, né? O governo está ali, de fato, estudando o orçamento público e aí ele se deparou com várias despesas que elas estão vinculadas, mas não estão executadas. Então, isso liberaria, por exemplo, no orçamento de 2020, coisa como 12 bilhões de reais. Então, ele abre espaço para investimento e para custeio, mas sem mexer no teto de gasto, que, assim, de novo, né, o Bolsonaro falou em flexibilizar teto de gasto na semana passada, deu um burburinho enorme, porque foi ali a primeira medida pró-ajuste fiscal, no Temer ainda, 2016, então não faz o menor sentido a gente mexer no assunto que já foi solidificado e principalmente que vai na direção correta. Só lembrar que o teto de gasto é aquele que não permite que as despesas criem ritmo superior à inflação. Por fim, ontem, no fechamento do mercado, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele liberou no site do Banco Central as apresentações que ele fará hoje em Londres. Então, assim, o mercado, sempre que tem qualquer comunicação do Banco Central, a apresentação do Roberto Campos ou de qualquer outro diretor do Banco Central, ele, lógico, vai no site, lê e tenta entender o que ele está falando. E aí é claro que a gente vai logo na parte ali de política monetária, principalmente porque a reunião do Copom já é na semana que vem e a partir de quarta-feira eles entram em período de silêncio, ou seja, em período que eles não podem falar sobre política monetária. Na verdade, os diretores, eles nem costumam falar com o mercado, nem que seja qualquer assunto. Então, só para manter ali a mesma linha, o termo sobre ajuste adicional na taxa de juros, ele teve presente ali, assim como escrito na reunião anterior. Então, assim, isso só reforça o nosso call de que na semana que vem a Selic vai ser cortada em mais 50 pontos percentuais para 5,5%. Na parte externa hoje, a gente tem até notícias positivas. Ontem, no final do dia, o Trump falou com otimismo sobre negociações na próxima semana para finalmente fechar um encontro entre Estados Unidos e China em Washington em outubro. Então, assim, é isso mesmo. Tem sinalizações positivas para os países se falarem semana que vem para fecharem esse acordo. O nível que a gente chegou em relação ao trade war é exatamente esse, né? Só lembrar que os países estiveram em outras vezes nesse mesmo lugar comum, né? De negociação prévia para o encontro e que não necessariamente veio algum impulso ou estímulo positivo, né? Várias vezes, inclusive, tiveram conversas entre os dois países que saíram como otimistas, progressistas, né, boas, enfim, até várias vezes esses argumentos foram usados até mesmo pelo Trump, e aí no segundo seguinte ele foi lá e tarifou. Então, assim, o mercado olha com cada vez mais cautela essas sinalizações.
E o Reino Unido ontem rejeitou de novo um pedido do primeiro-ministro Boris Johnson para antecipar eleições. Então, a partir de hoje, o parlamento já está fechado a pedido dele próprio, até 14 de outubro. O cenário que vai se configurando é de que exista, sim, uma saída do Reino Unido com um acordo, porque de 14 de outubro, né, até 31, é difícil que ele consiga antecipar eleições nesse curto tempo, mas ao mesmo tempo, 31 de outubro seria a saída formal do Reino Unido da zona do euro, então também fica um pouco difícil imaginar um acordo. Só que assim, ele tem sofrido derrotas tão consecutivas, eu acho que já foi a terceira ou quarta dele na sequência, que o mercado já vem falando de uma extensão desse prazo, ou seja, o Reino Unido ficaria mais um pouco na zona do euro. A gente está falando de mais uma das N extensões de prazo, mas para finalmente tentar uma saída com acordo. Hoje a gente voltou a um dia de aversão a risco nos mercados, até bom esse gancho porque normalmente dias de sinalização positiva de trade war eram dias de mercado externo positivo e não é o que a gente vê no dia de hoje, né? E aí tem um pouco de incerteza com o Brexit, sim, mas também tem um pouco de cautela com a reunião do Banco Central Europeu que vai acontecer na quinta-feira. Então, só lembrando que na última reunião do Banco Central Europeu existiu uma expectativa enorme por um pacote de estímulos substancioso por parte do BCE, que incluísse corte de juros, quantitative easing, injeção de estímulos, e não veio nada além de uma orientação, que o mercado chama de um guidance, de política monetária frouxa à frente, se necessário. Então acabou soando como duro, né, dado que a expectativa do mercado era de um pacote vultoso que não veio. Essa é a última reunião do atual presidente Mário Draghi. Na próxima reunião, a Christine Lagarde, que veio do FMI, já vai estar conduzindo as reuniões. A expectativa para o mandato dela é sim de um mandato de flexibilização monetária, mas talvez até por ser a última reunião do Draghi, que sempre foi um presidente pró-flexibilização, exista alguma cautela com o que vai ser deliberado, exatamente porque na última reunião não teve absolutamente nada de novo, né? O guidance, a orientação de política monetária frouxa, sempre fez parte dos comunicados do BCE, então absolutamente não veio nada. Como o cenário internacional piorou muito e fraquezas em regiões da Europa que historicamente são fortes, como a Alemanha, a gente imagina que esses pontos devem pesar, sim, em alguma orientação pró-estímulo, mas acho que o mercado hoje se retrai, ele vai menos para o risco dessa possibilidade, ele prefere a cautela. Então a gente vê em geral commodities e bolsas em baixa, moedas emergentes e aqui também o real se desvalorizando em relação ao dólar e até mesmo a nossa curva de juros, que vinha em um caminho um pouco mais resiliente desde a semana passada, também se desvalorizando no dia de hoje. O resto do dia de agenda fraca, então não dá para imaginar uma grande reversão aí desse cenário até o final do dia de hoje. Por hoje é isso, eu espero vocês para o dia de amanhã e reforço que todos os nossos textos e vídeos estão no nosso site www.mydigital.com.br. Espero vocês amanhã e lá também. Tchau, tchau!